Bom, meus amigos, nós vamos falar agora sobre a paternidade legal e a paternidade científica. É aquela parte em que Kardec deixou de quarentena e que hoje já está bastante solucionada pela revelação. Podemos dizer que essa parte que nós vamos falar já faz parte da revelação, pois que naquela época Kardec não possuía esse material. Antes de eu entrar no tema, eu queria fazer uma saudação a um espírito muito amigo, que é o Dr. César Burnier, e que hoje, coincidentemente, eu realmente não esperava, estamos lançando um livro chamado Um Amor, Muitas Vidas, as revelações de Chico Xavier e César Burnier nas reencarnações da Revolução Francesa. Foi uma coincidência, porque eu já estava com o tema montado sobre a paternidade legal, quando eu aqui queria trazer como lembrança um seguinte caso. O Dr. César Burnier, grande amigo, grande médium, ele toca o telefone lá em casa, eu vou atender, era no início dos anos 80, ele diz assim: Jorge, o movimento espírita esquece profundamente da figura de José. Raramente nós encontramos trabalhos dignos, estudos sobre a figura de José. E quando eu publiquei o livro O Evangelho de Maria, Regina, o Evangelho de Maria, na década de 80, quando eu falo de José, eu boto uma nota de rodapé e conto isso. O César Burnier me telefonou e pedindo para nós realizarmos um estudo sobre José. E lá nesse livro, Regina, o Evangelho de Maria, que eu acho que tem aqui na banca da Aliança da Fraternidade, nesse livro nós não fomos suficientemente profundos, já que o tema era Maria, com relação ao tema José. Hoje está sendo feito o resgate e espero que esse trabalho seja um trabalho que venha a trazer uma verdadeira contribuição ao papel de José na vida de Jesus. É isso que eu espero. É a primeira parte do nosso trabalho, tá bem? E prestem a devida atenção, não que vocês sejam desatentos, mas eu quero dizer uma atenção de uma outra forma, no sentido do ineditismo do tema no movimento espírita. No ineditismo do tema no movimento espírita. Nas nossas pesquisas sobre Rustem, não encontramos ainda nenhum trabalho verdadeiramente sério que coloque todos os pontos de José à baila e venha mostrar a sua real contribuição na revelação da missão messiânica de Jesus. Assim, como dizia o Newton Boechat, sem mais delonga, passemos para o nosso tema. Lembra disso, do delonga? O que é delonga? Sem mais demora, né? Tá bom. Então tá, primeira parte, paternidade legal. Bom, vamos falar inicialmente da descendência de Jesus, de Abraão. Abraão que viveu 1.600 anos antes de Jesus. O anjo de Yahvé disse para Abraão. Esse Yahvé é o que vocês conhecem como Jeová. Só que Jeová é um erro, é uma forma errada de se escrever e falar. O certo é assim. Então toda vez que eu falar eu e Yahvé, você já sabe que é o Jeová, que é aquele Deus do Antigo Testamento, que não é o Deus do Antigo Testamento, que é Jesus, que é o guia protetor da nação judaica e de toda a terra, o governador da terra, como nós já vimos, tá bem? Então vamos ver o que ele disse para Abraão, 1.600 anos de ver a terra como Jesus. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedecestes, Abraão. Então guardem bem isso, por tua descendência. Vamos ver o que é isso. Olha o que Paulo de Tarso fala. Ora, as promessas foram asseguradas a Abraão e à sua descendência. Diz Paulo, não diz aos descendentes, como referindo-se a muitos, mas como a um só, a tua descendência, que é o Cristo. Então Paulo deixa claro que é a descendência de Abraão, que é o próprio Cristo, o Cristo, iria abençoar todas as nações da terra, diferente de Abraão, que só abençoa o judaísmo.
Então a diferença é que Cristo rompe as barreiras espaciais. Vamos começar a anotar aí. Ele rompe as barreiras espaciais e ele não vem para uma nação, e sim para todas as nações. Paulo de Tarso ainda complementa: ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, quer dizer, aqueles que não são judeus, que são as gentes, a gentalha, aqueles que não eram judeus, prenunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Olhe bem. Então, nesta descendência que é Cristo, todos os povos da terra serão abençoados. Mas, no entanto, lá quando nós pegamos a genealogia de Jesus, cita-se muitas mulheres que são estrangeiras, dentro da genealogia judaica, como é o caso de Tamar, que teve relacionamento com Judá, que é o quarto da genealogia de Jesus, como Raabe, que era amante de Josué, como Ruth, como a mulher de Urias, Betsaba, que viveu com Davi e que gerou o rei Salomão. Então essas mulheres são estrangeiras. O que estão fazendo mulheres estrangeiras dentro de uma genealogia judaica? Olha o que diz Lutero, que é a reencarnação de Paulo. Quer dizer, o próprio Paulo falando, agora mais amadurecido pelo tempo. Mateus as inclui para mostrar o parentesco do Messias com os gentios. Então Jesus rompe todas as barreiras espaciais. Ele é o Senhor pleno do espaço. Agora, olhem essa passagem. Eu sou antes de Abraão. Disse os judeus: és porventura maior que o nosso pai Abraão que morreu? Jesus: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele ouviu e encheu-se de alegria. E os judeus disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus disse: em verdade, verdade vos digo, antes de Abraão nascer eu sou. Olha que coisa então. Ele vence as barreiras espaciais. Ele é da descendência de Abraão, mas ele é também antes de Abraão. Como é que ele pode ser descendente de Abraão se ele é antes de Abraão? Qual é o papel, então, de Jesus como descendente de Abraão e quem o colocou como descendente de Abraão? Resultado: Jesus é da descendência de Abraão. Segundo, Jesus abençoa todas as nações. Terceiro, Jesus transcende a Abraão. Ele descende, mas transcende. O reino de Jesus não é limitado espacialmente. Legal? Vamos continuar. A genealogia agora vai falar de Davi. Vamos ver o que fala de Davi. Agora, pois, assim dirás Natã. É o Senhor, é o Yahvé, é que está falando para Natã, que era um médium, que era um profeta, o grande profeta do rei Davi. Isso daí já cerca de 600 anos depois de Abraão, lá no reinado de Davi. Então diz o Yahvé dos exércitos, quer dizer, Jesus. Ele diz para o profeta Natã: fala então o seguinte para Davi, ao meu servo Davi. Assim falou Jesus, ou Yahvé. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, não a tua descendência, olha como Paulo já tinha explicado, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino, eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Repare que quem veio depois de Davi foi Salomão, mas aqui ele não está falando de Salomão, porque Salomão não viveu para sempre. Queria dizer para vocês que Salomão desencarnou. Salomão não viveu para sempre. Então, precisamos ir além. Vamos lá. Olha esse diálogo também. Jesus é o Senhor de Davi. Jesus: que pensais a respeito do Messias? É ele filho de quem? Os fariseus disseram: de Davi. Disse Jesus: como então Davi, falando sobre inspiração, quer dizer, mediunicamente,
Davi, falando mediunicamente, olha a Bíblia como deixa as coisas claras. Lhe chama Senhor ao dizer: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se Davi lhe chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Vamos para o resultado. Jesus é descendente de Davi. Jesus transcende a Davi. O reino de Jesus é para sempre. Logo, o reino de Jesus não é limitado temporalmente. Em Abraão, Jesus não é limitado espacialmente. Em Davi, ele não é limitado temporalmente. Mas de todos os dois, ele é descendente. Mas de todos os dois, ele transcende. Logo, nós temos que estar diante de um ser especial. Porque senão ele só seria descendente. Ou então, se fosse só espírito, ele transcenderia. Mas ele faz uma coisa e outra. Quem o coloca para ser descendente de Abraão? Quem o inclui na genealogia para ele ser descendente de Davi? Vamos continuar então com a nossa busca, tá bem? Primeiro nós vamos olhar nesses arquivos genealógicos. Será que a gente pode se preocupar com genealogia? Isso era uma coisa que eles se preocupavam naquela época. Havia um arquivo genealógico naquela época. Reparem Eusébio, em 320, por aí mais ou menos, o grande escritor, historiador da igreja depois de São Lucas. Olha o que ele escreve no seu livro História Eclesiástica. Perseguição dos judeus descendentes de Davi pelos imperadores Vespasiano, Domiciano e Trajano. Ora, reparem então que haviam pessoas que se sentiam descendentes de Davi, logo sabiam a sua genealogia e que esses imperadores perseguiam. Por que perseguiam? Porque não queria ninguém reclamando o reino lá em Israel. Tá certo ou não? Então é uma prova de que haviam o quê? Arquivos genealógicos. Olhe bem Paulo, com toda a sua segurança já na época de Jesus, dizendo: eu sou da tribo de Benjamim. Benjamim é filho de Jacó, neto de Abraão, viveu cerca de 1.600, 1.400 anos antes de Paulo. E Paulo sabia que era da descendência de Benjamim. Como ele sabia? Conhecia esses arquivos genealógicos? Veja Júlio Africano, também citado por Eusébio. Olha, Eusébio cita esse escritor que diz assim: Herodes o Grande, aquele que mandou perseguir as criancinhas, Herodes o Grande mandou queimar os arquivos das famílias judaicas, ameaçado por sua origem obscura. Porque já que ele, Herodes, tinha origem obscura, ele mandou queimar os arquivos para não se comprometer, para não comprometer o seu reinado. Por isso que ele também mandou perseguir Jesus, porque Jesus era um risco. Porque como filho de Davi, como descendente de Davi, tinha o direito ao reino. Tá certo? Olha aí. Será que ele conseguiu queimar tudo? Parece que não. Olhe bem que Flávio Josefo, o grande historiador judaico da época da queda de Jerusalém pela invasão de Vespasiano e Tito, por volta do ano 70, olha, ele diz no seu livro Contra Apião que existem arquivos genealógicos. Então nós podemos fazer a nossa palestra alicerçada nessa ideia de que Jesus era, assim, da descendência de Abraão e de Davi. Isso não é só uma informação, podemos dizer assim, pintada ou maquiada pelos evangelistas, mas que era baseada em arquivos. Tudo bem? Vamos seguir. Vamos ver como é que começa o Evangelho de Mateus. Está lá no Evangelho de Mateus, logo no capítulo 1, começa assim: livro da genealogia de Jesus. E ele já começa assim, Jesus é filho de Davi, no original, bem Davi, filho de Davi, Mateus 1:1, filho de Abraão, bem Abraão, 1. Então ele já começa Mateus definindo isso. Agora ele diz que é o livro do quê? Da genealogia. Então é Biblos, isso daqui que está aqui, Lê isso que está aqui. Lê isso que está aqui. Eu vou deixar para palestra amanhã de um especialista desse assunto, que é o Maurício Crispim. Parece grego. Mas eu vou, para explicar isso aqui, eu vou contar um caso para vocês. Tinha um ratinho que estava muito preocupado, porque tinha um gatinho
andando pela casa. Então ele ficou lá no buraco e disse, é melhor eu não sair, vou ficar por aqui. Ele queria comer o queijo, vou ficar por aqui porque esse gato que está aí é perigoso. Então ele ficou bem escondido. O gato viu que o rato não saía, ele estava com fome, né? O que ele fez? Começou a latir. Aí o rato pensou assim, poxa, se está latindo é cachorro, eu posso ir, porque agora o gato deve estar fugindo do cachorro, e aí eu tranquilo, eu vou lá pegar o queijo. Quando o rato foi, o gato foi, tumba, pegou o rato. Aí o rato se assustou e disse, mas você, gato, é gato, não é cachorro, não. Ele disse, mas como? Mas você estava latindo, não estava miando? Eu falei, é que nessa época de globalização, quem não sabe pelo menos 2 idiomas... Tá frito. Bom, vamos voltar para cá. Então olha, vamos para a tradução. Olha só, Biblos, Gênesis. Agora, o livro da Gênesis. O que esse nome lembra? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis. Então, o livro da genealogia é o livro da Gênesis, que tem a ver com a palavra nascimento, tem a ver com a palavra criação, tem a ver com a palavra genealogia. Aliás, esse Biblos da Gênesis podia ser traduzido ou por o livro do nascimento de Jesus, ou o livro da criação de Jesus, ou o livro da genealogia de Jesus. Entenderam? Isso quer dizer que nós já vamos falar de alguém extraordinário, que é uma criação especial. Ela é tão especial que a palavra tem a ver com a criação de tudo, como começa o Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Em Jesus, nós vamos ver uma criação nova, excepcional também. Por isso que está aqui, lá no Gênesis, no princípio, no hebraico, ou no Evangelho de João, no princípio era o verbo. É a força do nascimento de Jesus, é esta mesma força do início da Bíblia, no princípio Deus criou, ou a mesma força do início do Evangelho de João, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, a genealogia, como é que se comporta? Vem uma lista enorme, vocês podem olhar lá no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, aquela lista enorme que ninguém lê, e pula quando está no Evangelho, ela tem essa fórmula, A gerou B, B gerou C. E a palavra é gerou. Gerou no sentido de quê? Como é que o judeu pensava naquela época? Quem gerava era o homem. O homem tinha o sêmen. A mulher eles não sabiam. Mas o homem doava o sêmen, eles viam. Então era o homem que era o gerador. E a mulher concebia. A mulher aceitava ou recebia aquele sêmen. E ela, então, era uma incubadora na qual viria o nascimento. Por isso que a fórmula é sempre do homem. É o homem que gera. Acompanhe os momentos. Eu só botei alguns, eu não vou botar a fila toda, só vamos botar o pedaço que nos interessa. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Passaram muitos e muitos anos. Jessé gerou a Davi. Davi gerou a Salomão. Passaram muitos e muitos anos. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Ele quebra. Agora devia de estar aqui. Jacó gerou José e José gerou Jesus. Ele quebra essa sequência, ele muda de verbo, ele diz que o Jacó, que era o avô, gerou José. Agora José era casado com Maria. E foi de Maria que nasceu Jesus. Aí é algo especial. Entenderam o que é uma criação especial? E nós vamos começar a trabalhar isso. Repare o verbo nascer em Mateus. O verbo nascer em Mateus é esse daqui. A forma grega é ambígua. Tanto pode ser para gerado como para nasceu. De uma forma geral, o judeu só entende nasceu. Mas como essa é uma obra inspirada, ela não pode ter erro. E como biologicamente nós sabemos que no relacionamento normal precisa de pai e mãe, aqui não houve pai, mas nós vamos ver que vai precisar de mãe.
Então o verbo serve tanto para ela gerar lá dentro, ela dá material para o nascimento de Jesus, como também ela vai fazer nascer Jesus, ou como eles colocam lá, que o anjo vai colocar, dar à luz. Vocês vão ver então que o verbo serve para gerar no sentido de que ela também deu material como mãe para o nascimento de Jesus. José não deu material, mas ela deu. O próprio verbo permite isso. Olhem bem, são duas etapas sucessivas do processo generativo: gerar e nascer. Legal? Ora, a prova. Olha a prova de como Mateus pensava diferente, e Lucas também. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se pensava filho de José. Não era filho de José. Era como se pensava. E é interessante que não. No caso do verbo para Maria, não. Maria não só o fez nascer, mas ela também participou com a geração. Nós vamos acompanhar isso devagarzinho, vamos ver isso como funciona, tá bem? Se não der tempo, a gente continua no próximo congresso, que vai ser em Volta Redonda. Todos estão convidados, Luiz Carlos está aí, está convidando. Bom, vejamos que o próprio evangelho, tanto de Mateus como de Lucas, trabalha com a ideia de que José é da casa de Davi. Aqui, ó. José, filho de Davi, certo homem da casa de Davi, cujo seu nome é José. Então, José ele era descendente de Abraão biologicamente. Ele era descendente de Abraão biologicamente. Agora, ele não gerou Jesus. Foi a esposa dele que o gerou e o fez nascer. Então, agora nós temos que ir atrás de Maria, para ver como que ela agia e quem era ela e se ela fazia parte dessa tribo ou não. Já que os textos, tanto de Mateus como de Lucas, não falam claramente que ela fazia parte da genealogia e não a colocam como filho de Davi nem como filha de Abraão. Por quê? Porque não se falava assim da mulher. Não interessa a descendência da mulher, e sim a do homem, no pensamento judaico. E Maria? Aí vamos pegar a revelação. Já que o evangelho não fala, vamos para a revelação. Aqui antes, você pode voltar? Não, os curiosos vão ler? Não, eu sei disso porque eu leio. Então, ele ri da minha inferioridade. Olha só, eu queria falar que nós vamos buscar no evangelho, na obra do Rustem, aí vocês falam assim, mas eu queria no evangelho. Mas no evangelho não tem. Então nós vamos buscar em Rustem. Aí você fala assim, mas Rustem não é o evangelho, porque você não segue o doutor Bezerra de Menezes. Porque segundo o doutor Bezerra de Menezes, quando ele escreveu, na época, quando ele escrevia com o pseudônimo de Marx, ele escreveu assim no seu artigo Estudos dos Problemas Filosóficos, Espiritismo, Estudos Filosóficos, dizer, o Espiritismo é a facsímile do Evangelho. O Espiritismo é a segunda edição do Evangelho, revista e ampliada pelos mesmos autores. É Mateus, Marcos, Lucas e João que voltam na obra de Rustem, eles fazem aquela revisão do próprio livro deles e ampliam. Tá certo? Então diz Bezerra, o Espiritismo é o Evangelho, revisto e ampliado numa outra edição pelos mesmos autores. Legal? Estou tranquilo, então, em me basear em Rustem com relação a isso. Olha o que ele fala. Quanto a Maria, não vos admireis de que não figure na genealogia humana, lá de Mateus e Lucas, atribuída a Jesus. Entre os israelitas, as filhas não eram tidas em conta, como não o são entre as vossas raças nobres. Os nobres não botam lá na genealogia negócio de mulher, isso é um homem. Para perpetuação do nome. Maria pertencia à tribo, era quanto bastava que se soubesse. Logo, Maria era da tribo. Ela era da tribo de Davi, logo ela era da tribo de Abraão. Se ela deu algo, se ela gerou e fez nascer, como gerou, deu algo, logo ela também
E nós vamos ver na palestra do Gilberto, suprabiologicamente, ou numa biologia supranormal, ela vai introduzir Jesus na genealogia de Abraão e de Davi. E José vai introduzir Jesus na genealogia de Abraão e de Davi, só que legalmente, não biologicamente. E nós vamos ver com o judeu que mais vale o legal do que o biológico. Mas acompanhem, aguardem. Tá vendo? Não percam os próximos slides. Bom, vamos pegar algumas fontes históricas. Manda abraço. Pô, pá. Outra. Isso não era para estar assim parado, era para estar tudo assim de uma vez só. O que acontece que historicamente, naquela época, antes da revelação de Rustem, já se sacava que Maria era da genealogia de Abraão e Davi. O proto-evangelho de São Tiago, livro apócrifo, coloca que era da estirpe davídica. Também um outro livro apócrifo, o Evangelho do Pseudo Mateus, também coloca. Orígenes, o grande Orígenes, um dos pais da igreja, também no seu comentário à carta aos Romanos, afirma a mesma coisa. Na carta Inácio de Antioquia, que é do final do primeiro século do cristianismo, afirma na carta aos Efésios a mesma coisa. Egesipo, Jerônimo, Justino, Irineu, todos evidentemente tirando daqui, dessas fontes, afirmam a mesma coisa. Então não é só Rustem, a história também dos pais da igreja afirma a mesma coisa. Ora, quanto a Jesus Cristo, seu nascimento foi assim. Vamos ver agora como aconteceu, né? Nascimento, tá aí. Já vimos que a palavra tanto serve para criação, como para geração, para genealogia. O que aconteceu foi uma nova criação excepcional, que já foi dito antes aqui cedo. É uma criação do futuro. Jesus está fazendo uma antecipação biológica. Vocês não ouviram isso? Senão está gravado ali, mas o Gilberto falou isso. Tá bem? Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de se ajuntarem, ela encontrou-se grávida pela ação de um Espírito Santo. Quero mostrar aqui bem isso. Ó. É um Espírito, não tem artigo definido. Não é aquele o Espírito Santo. Não, é um Espírito Santo e ele fez uma ação. Como um Espírito faz uma ação? Na linguagem nossa, é uma ação espirítica, uma ação fenomenológica, foi uma ação de influenciação espiritual. Antes dela se ajuntar, ela ficou grávida por uma ação espirítica. Acompanhe. Olha a palavra ajuntar. No original tem ideia de habitação comum, relações sexuais e constituição de uma família. Quer dizer, antes de habitarem junto, antes de terem relações sexuais, antes de constituir uma família, ela ficou grávida espiriticamente falando. Reparem o Espírito Santo, genitivo, não tem nenhum artigo definido. Sem maiúscula e sem subentender personalidade é o conceito trinitário. Então não tem nada daquele Deus, Pai, Filho, Espírito Santo na forma de pombo, que a minha tia tinha um medo tremendo quando eu dirigia, que eu não enxergava de matar uma pombinha. Tu vai matar o Espírito Santo. E não tem nada a ver com isso, tá certo? Não tem nada a ver com personalidade, é um espírito especial, não. E também não tem nenhum artigo definido na frente. Mas na minha Bíblia tem. Mal traduzida. Se olharem no grego, vocês vão ver que não tem. Mas eu não sei grego. Compre um dicionário. Vende fácil em qualquer livraria protestante. Não é complicado. Compre um dicionário e olha. Grego e português. E aí vocês vão ver que está faltando a palavra. Vão lá ver o que é o O, o A, o artigo definido. Olha como é que escreve. Procura no texto, que vende com toda facilidade, não precisa comprar, vai na internet de graça. Está lá a frase, e vocês vão ver que não tem artigo definido. Mas como é que eles colocam? Picaretas para nos enganar. Compreenderam? Com isso vão nos enrolando teologicamente, vão enchendo o bolso.
porque é roubalheira que fazem mesmo há milênios. E diz Paulo, através de Lutero, quando reencarnou, o Papa é ladrão da nossa fé. Mentir com textos escriturísticos é roubar a nossa fé. Isso já é mensagem de Lutero em 1521, quando, além de ser caçado, foi exilado. E aí, graças a Deus, foi salvo, sendo escondido no castelo, aonde ele traduziu as escrituras e o faz corretamente, dando glórias à língua alemã, que não existia, e ele imortaliza e cria o povo alemão e unifica uma nação da qual ele é mentor, como Joana d'Arc é da França, Ismael do Brasil, Infante Dom Henrique de Portugal, Gandhi da Índia, até eu sei. Mas o Crispim continuará amanhã, né, Crispim? Bom, repare, Espírito Santo não é masculino. Lá no grego não é masculino. No hebraico ele é feminino. No grego ele é neutro. Também a maneira de gerar é implicitamente criadora, espirítica, pela ação de um espírito. É criadora espirítica, não é sexual. Então ele se aproxima de Maria por influenciação espiritual, criadora. Grávida. Como que ela ficou grávida? Está aí a palavra, e aí deixa bem claro, e aí nós precisamos, como muitas às vezes não sabem, até mesmo pessoas que estudam Rustem, ela ficou grávida e a palavra é clara no grego, ela teve no ventre. Tinha algo, tinha uma massa, como a mãe tem uma massa do seu filhinho, Maria tinha uma massa de Jesus no seu ventre. E aquela massa foi moldada, foi gerada e desenvolvida pela ação espiritual desse espírito que não é um qualquer, é um espírito que é santo, que é evoluído, que é super capaz. Tá certo? Porque eu também ajudei o desenvolvimento da massa lá na minha mãe. Eu não sou santo nem capaz. Entenderam? Agora, tanto que eu fui induzido e orientado, e lá os guias tomaram conta disso. Agora, no caso de Jesus, não. Ele era santo, ele era capaz, ele fez essa ação espirítica, envolveu Maria e conduziu todo o processo. Com aquela capacidade. Diz Paulo que ele não é como os sacerdotes qualquer que tem por aí que não resolve. Ele entra para resolver. E quando ele o faz para sempre. A carta aos Hebreus. Bom, o que nela é gerado é de um espírito que é santo. Acompanhe essa. Que a gente lê sempre assim. O que nela é gerado é de um espírito, é do Espírito Santo. Não, a frase é de um espírito que é santo. Olhe, há o verbo ser separando espírito e santo. Aqui é claro. Até o verbo ser, e o verbo ser está dizendo que aquele espírito que gerou o processo de Maria, ele mesmo é santo. Como da ação espirítica pelo espírito que é santo. Como que ele agiu? Vamos lá. O anjo Gabriel disse a Maria: eis que conceberás em teu ventre e darás à luz um filho. Darás à luz um filho. Olhem bem, então, que coisa. Ela vai conceber e vai dar à luz. Os dois processos sucessivos. E conduzida pelo Espírito. Agora ela vai questionar, ela vai fazer pergunta. Ela era simples, mas não era ingênua. Maria não era boba. Ela era simples, mas não era ingênua. Olha o que ela vai perguntar. Como acontecerá isso, já que eu não tive relações com um homem? Para ter um nascimento de alguém, precisa uma mulher ter relacionamento com o homem. Ela era simples, mas não era boba. Tá certo? Olhem bem. Literalmente, não conheço homem. E a palavra no grego é aner, que quer dizer varão. Quer dizer, não tem varão, algo viril, com virilidade. Agora, Maria não falou em grego. Ela falava em aramaico, que é um dialeto do hebraico. Tá certo? Então, ela, o que falou e como está na Bíblia, se fosse no hebraico? Não conheço Zacar, eles.
Ou melhor, não houve pênis no processo. Como que vai nascer criança? E não pensem que aqui há qualquer tipo de invenção. É Gênesis de Moisés, capítulo 1, versículo 27. Quando lá diz assim, e Deus, quando criou o homem, o fez pênis e vagina. Ah, mas na minha Bíblia está quando Deus criou o homem, o fez macho e fêmea. Isso já é a tradução no século II a.C. para o grego. Eles traduziram pênis e vagina como macho e fêmea. E aí as outras traduções seguiram macho e fêmea. No original hebraico, no Masorético, que é a Bíblia que se lê que é o Antigo Testamento que se lê nas sinagogas, ou a Torá nas sinagogas, está a palavra pênis, zacar. E Maria falou bem claro, se não há pênis, como que isso vai ser gerado? Quero saber o processo. Repare que ela não está duvidando, ela quer saber. Diferente de Zacarias, por isso Zacarias ficou mudo, e Rustem explica bem. Zacarias duvidou que a sua esposa, sendo avançada em idade e estéril, que a Isabel, pudesse ter filho. Ela não duvidou. Ela inteligentemente quis saber o processo. E o Espírito então vai explicar. Modus operandi. Gabriel. Um Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ele então vai explicar o processo. Olhe bem, a palavra descerá sobre ti não tem absolutamente nada de sexual, usado para designar a vinda de um Espírito lá em Pentecostes, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o verbo é o mesmo. Quando os Espíritos desceram em línguas de fogo, e os apóstolos falaram em várias línguas, desceram, o mesmo verbo descer é o mesmo verbo ali, descerá sobre ti. Ora, lá o Espírito desceu e não fez relacionamento sexual com os apóstolos. Eles ficaram mediunizados. Aqui também o Espírito vai descer sobre ti e você, influenciada, mediunizada, produzirá esta nova criação. O verbo é o mesmo. E de tal forma que também diz Isaías no Antigo Testamento, sobre nós derrame, o verbo é o mesmo, o Espírito que vem do alto. Então, o Espírito que vem do alto, como a gente pede nas preces, derrame sobre nós, nos envolva, nos cerque, nos proteja, não é assim? Maria também seria envolvida pela aura, pelo halo desse Espírito e realizaria a grande criação, o grande prodígio. Logo, o sentido não é sexual, é manifestação espirítica. Espero que esteja claro. Mais claro, eu acho que é impossível. Eu estou falando em termos escriturísticos, não daquele que vos explico. Mas do termo escriturístico, eu acho que está assim, óbvio. Modus operandi. Um Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Vamos falar desse poder. Ele não é santo? Então ele devia ter um poder fantástico. Olha como é que é a palavra. Poder. No original está dinamis, força, energia. Dela deriva o termo moderno dinamite. Esse Espírito tinha um poder tal, a mesma palavra para dinamite. Era uma força tal que envolvia Maria e tudo era possível. Entenderam? Porque no final o Espírito diz que para Deus nada é impossível. Não dele fazer milagre, mas nada é impossível para isso que você ainda não entende plenamente, mas que existe um modus operandi. E logo, é um poder fantástico, uma energia que vai te envolver e que você vai produzir obra tamanha. Cobrirá com a sua sombra. Vamos ver essa palavra sombra lá no judaísmo, como que eles usavam. No Antigo Testamento, representa a presença de Deus ou a vibração de Deus no tabernáculo e depois no santuário. Eu queria falar isso. Quando se chegou lá no santuário, no dia da inauguração do santuário de Salomão, e que Salomão fez uma prece, diz lá os livros que o halo divino, a vibração divina, a Shekinah, a descida de Deus, essa vibração, essa sombra divina envolveu todo o templo e todos ficaram tomados pela vibração divina. É quando nós encontramos aqui na prece, como nós vimos pela manhã, feita pelo Afonso Soares, em que todos ficamos emocionados e tomados de uma vibração fantástica. É essa sombra, esta vibração. Em Cristo a vibração é de tal forma poderosa, uma dinamite, que é envolver Maria para a realização dessa obra.
E no Novo Testamento, ela se apresenta lá na transfiguração de Jesus, em que aparece Jesus transfigurado com a face como o sol e as roupas brilhando como nenhuma lavadeira conseguia lavar na terra, e aparece, diz o texto, é assim que diz o texto, e mais ainda Moisés e Elias materializados. E na hora que aparece, foi o maior fenômeno espírita que o Evangelho nos mostra, que é o fenômeno da transfiguração no Monte Tabor, a expressão é a mesma. E uma nuvem de glória os cobre com a sua sombra. Então é uma sombra, uma luz divina, é uma vibração divina que envolveu a todos e realizou aquela obra da transfiguração de Jesus, materialização de Moisés e Elias. A mesma coisa estava acontecendo com Maria. Uma vibração tal estava descendo sobre ela para realizar o processo da geração e através do desenvolvimento do nascimento de Jesus. Ela é a Shekinah. Só que a Shekinah não é uma palavra da Bíblia. Ela está só no livro das tradições judaicas, nos Targums. Na Bíblia está a palavra Kabod, que é traduzida por glória, porque é uma luz tão fantástica, então eles traduzem por glória, mas que verdadeiramente quer dizer energia. Acompanhe o que quer dizer energia. Aqui nesse livro, publicado pela editora Voz, um livro católico, que é o comentário de Isaías, coloca essa sombra como sendo a energia divina. Olha como é que se fala. Olha o texto de Isaías e a tradução. Sob ti nascerá Jesus, o Yahvé. Sua energia sobre ti aparecerá. Quer dizer, ele vai se manifestar, ele vai nascer aqui, tá certo? Mas ele vai nascer de tal forma que é a energia dele que vai ser materializada, que nós vamos ver. Aquilo que nos aparecerá, aquilo que nós vamos ver ou que se manifestará é a energia dele materializada. Porque o mesmo Isaías continua. Eis que uma virgem, olha que diz Isaías 700 anos antes. Eis que uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Ele era aquele Deus do Antigo Testamento. Ele é aquele espírito evoluidíssimo, de tal forma evoluído e poderoso, que a sua energia era uma dinamite, e a sua sombra ia envolver Maria para a realização de obra tamanha. Emanuel quer dizer Deus conosco. No Antigo Testamento, Isaías mesmo fala que quer dizer maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai para sempre, príncipe da paz. É um espírito que é santo. Entenderam o seu poder? No Novo Testamento, olha o poder dele. Eis que estou convosco todos os dias até os fins dos tempos. E se ele está com todo mundo, é aquilo que nós falávamos no início da palestra. Ele transcende espaço e tempo. Porque ele está com a gente em todo lugar e em todos os tempos. Sempre. Agora, olhem bem o que fala aquele livro que eu acabei de dizer, publicado pela editora Vozes, católica. Olha o que ele diz sobre essa palavra cabode, energia, sombra. Olhe bem, eu sei que é uma leitura um pouquinho cansativa, mas vale a pena refletirmos e pensarmos um pouquinho. É um teólogo católico, formado em Jerusalém em hebraico, professor de hebraico na faculdade de Buenos Aires, quem está contando direto a tradução do hebraico para a palavra cabode, energia. Olhem bem, cabode é uma palavra que expressa densidade, carga, portanto energia. Curioso é que na tradição bíblica costuma expressar-se com símbolos de luminosidade. Olhem, então ele vai se manifestar com muita luz. Agora, como é que essa luz, essa energia se manifesta? Não que os hebreus tenham conhecimento da relação entre luz, matéria e energia, conhecimento de Einstein. Ele está dizendo que os hebreus não tinham. Isso é um teólogo dizendo, os hebreus não tinham. Os profetas também não tinham, mas o espírito que dava dando a comunicação tinha. Era o governador da terra. Ficou claro, não? O teólogo está papando mosca aqui. Os hebreus não tinham, os profetas não tinham, mas o espírito comunicante, por aquele poder que possuía, tinha. E ele sabia da relação entre luz, matéria e energia, que é a fórmula de Einstein. Energia é igual a massa vezes a constante da luz ao quadrado.
Tá certo? Em que tudo se transforma em tudo, em que matéria nada mais é do que luz coagulada. Ou como diz André Luiz, hoje qualquer aprendiz de ciência sabe que matéria é energia coagulada. E amanhã saberemos que matéria nada mais é do que a luz divina coagulada, nos sugerindo a onipresença de Deus. O livro É a Vida continua nas páginas 69 e 70, o último livro da série de André Luiz, publicado pela FEB. Olha, então, que nós estamos falando de materialização da luz, mas sim que souberam expressar aquele vocábulo, a analogia essencial no símbolo entre o poder benéfico da luz e a ação salutar de Jeová ou de Yahvé na história. Curioso, porém, em nossa passagem, ele acha curioso, olha como o teólogo acha, ele acha curioso, ele não conhece a técnica, então é muito curioso. É a transferência de metáforas. Esperaríamos a vinda de Jesus ou do Yahvé. Nós estamos esperando a vinda dele e de sua energia, a glória. Nós estamos esperando isso. E o brilho da luz. Mas se diz também o contrário, que a luz vem e o próprio Yahvé ou sua energia brilham. Desta maneira, tudo fica interpretado como luz, mas luz energética, luz materializada. E se diz que, em última instância, é o próprio Jeová e Yahvé, Jesus é Ele mesmo que vem, que se apresenta, que se materializa, é Ele mesmo que se mostra, e veremos a sua energia aparentemente entre nós. Ou como diz o próprio Isaías, mais uma vez, uma virgem conceberá, e ele, o Yahvé, o Deus conosco, nascerá em Israel. Materializado. Sombra e modelo. Olha que coisa com relação àquilo que o Gilberto nos falava sobre o modelo organizador biológico e sobre os modelos perispiríticos da obra de André Luiz. Acompanhe. Paulo de Tarso na carta aos Hebreus. Os sacerdotes realizam um culto que é cópia e sombra das realidades celestes, de acordo com a instituição divina recebida por Moisés, a fim de construir o tabernáculo. Foi-lhe dito, olha o que foi dito para Moisés. É o Senhor dizendo para Moisés: vê que faça tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Então Moisés tem de construir o tabernáculo. Como fazer o tabernáculo? Ele viu no alto da montanha como era espiritualmente. E como que ele tinha de fazer? Diz o Espírito, igualzinho o modelo. Aqui a cópia tem que ser igual ao modelo. Ela vai ser sombra do modelo. Entenderam? Cópia e sombra. Quando a sombra vai te envolver, é que o Cristo construiu o modelo. Nós vemos esses modelos perispiríticos na obra de André Luiz, principalmente no livro Os Missionários da Luz. Ele tinha um modelo e era aquele modelo, era aquela sombra, era aquele modelo perispirítico a nível superior que ia plasmar em Maria como um modelo organizador suprabiológico o seu corpo. Continua Paulo. Olha a outra frase. Possuindo apenas a sombra dos bens futuros e não a manifestação própria das realidades, a lei é totalmente incapaz. O que Paulo está dizendo aí? O mundo não dá certo, apesar da gente ter as leis, amar a Deus, amar o próximo, não roubar, não matar, e ninguém cumpre, o mundo está numa bagunça? Por quê? Porque essa lei não é a realidade, ela é sombra da realidade futura. Logo, se é sombra, é uma projeção, é um modelo que se projeta no presente, mas que não é a realidade. Ora, assim também o Cristo criou um modelo perispirítico. E este modelo se aproxima de com uma força, como um imã, como o Gilberto mostrou na transparência, um imã poderoso que vai fazer a captação e a recepção de elementos que ele traz do plano espiritual, que ele vai captar em Maria e que ele vai captar do meio ambiente, e este modelo organizador com uma força de dinamite poderosa vai envolver, vai criar esta massa em Maria, vai desenvolver o processo, ela vai gerar e vai fazer nascer, e vai ser uma nova criação excepcional,
uma antecipação evolutiva, fazendo agora o Cristo o que nós só vamos fazer daqui a milênios. Então já foi falado aqui nas palestras o modelo organizador biológico do Hernani Guimarães Andrade, ou então dos modelos perispiríticos do livro Missionário da Luz, em que eles fazem até um mapinha perispirítico, fazem um mapa, desenham como vai ser o ser aqui na Terra, e esse modelo é que vai plasmar na forma biológica. É isso que vai acontecer com Maria. Logo, Jesus e o cumprimento das Escrituras, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Nascerá de uma virgem do Senhor. E isso tinha de acontecer. E tinha de ser feito com esse poder, porque o Espírito puro, diz a pergunta 113 do Livro dos Espíritos, não reencarna, mas ele tinha de vir aqui, por quê? Porque ele tinha de tirar os nossos erros. Na tradução vocês encontram pecado. Pecado é uma coisa muito cafona. O texto lá no original é erro, tá certo? Ele tinha de ensinar nossos erros. Nós éramos ignorantes, não sabíamos nada disso. E ele veio nos esclarecer. Esclareceu no que pôde, e naquilo que ele não pôde, ele disse: eu vos enviarei um Consolador que vai esclarecer o resto. Tá certo? Logo, ele será chamado pelo povo de Emmanuel, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai para sempre, príncipe da paz. Mas por José ele será chamado de Jesus, como o anjo mandou. E o anjo mandou ele botar esse nome de Jesus. E José fez isso porque era justo e obediente. José era capaz, era justo, e só chama Jesus, só chama esse Espírito de Jesus, porque ele sabe que ele é o Salvador e veio nos tirar o erro. É o povo que não sabe, e o povo, ainda por ser ignorante, é que pensa que ele é Emmanuel, que ele é Deus. Entenderam? O povo chama assim, José não, o chama de Jesus. Então nós temos 3 frutos: os superiores, o de Maria e o da terra. E o da terra, o que se tinha de melhor, do trigo e da vide. Maria é mãe de Jesus, então, olha o que nos fala a revelação, e eu apanhei logo do mentor do Brasil. Porque não, você fala, não tem um outro espírito, vamos pegar logo de Ismael, que aí não tem dúvida, e foi uma revelação maravilhosa, dada num livro de 1896, através do médico Frederico Pereira da Silva Júnior. Diz lá, que diz o nosso Bezerra de Menezes, no livro, a ninguém chameis de paz na terra, ele mesmo disse, está lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 10. Mas nós chamávamos, é Pai, Deus, Filho, Espírito Santo, ele é tudo ao mesmo tempo. Aí, nós não entendíamos. Mas aí veio o Consolador, na obra de Kardec e Rustem, e agora nós entendemos. E agora nós vamos falar com justiça, de forma obediente, e só o chamamos de Jesus. Agora a gente não chama ele mais de Deus, essas coisas todas, de Pai forte, nada disso, porque a gente sabe que existe o Deus absoluto, que é o Pai dele, é o nosso Pai, como ele nos ensinou na oração. Pai nosso que estás nos céus, se é nosso, é meu, é teu, é dele. Tá legal? Bom, Jesus com aspecto de criancinha. Vamos lá. Maria, atraindo pela emanação dos seus frutos perispiríticos, fluidos ambientes necessários à constituição daquele perispírito. Ora, então repare, obrigado. Repare então que Maria vai atrair os fluidos superiores e os fluidos daqui do meio ambiente. Foi dito na palestra do Ariston. É um imã que tem a capacidade de receber e tem a capacidade de atrair. Maria, como uma antena parabólica, vai receber os fluidos que vêm do alto e que Jesus traz no seu modelo poderoso perispirítico. E ao mesmo tempo, ela vai ser um imã que vai atrair os fluidos ambientes daqui da Terra para formar o Cristo. Ela, inconscientemente, evidentemente não era consciente o processo, a mediunidade dela era inconsciente, estabeleceu, pela emanação dos fluidos do seu perispírito, uma irradiação simpática, que atraiu os fluidos necessários à formação do corpo fluídico de Jesus. É só uma repetição da frase. Jesus, ainda como o corpo de uma criancinha, era quase material,
no sentido de que Jesus assimilara, para formá-lo, os fluidos ambientes que servem à formação dos vossos seres. Então ele pegou fluido daqui da terra também para fazer o seu corpo. Nós só precisamos saber que fluidos eram esses daqui da terra que ele utilizou. Aguarde mais um pouquinho. Este corpo de Jesus participava em grande escala do corpo do homem dos mundos superiores, por isso que compunha dois mesmos elementos, mas modificado, solidificado por meio dos fluidos humanos ou animalizados. Então tinham três fluidos: os que vinham do alto, os que pertenciam a Maria e os que pertenciam ao nosso ambiente. E Maria era a médium ou a intermediária que recebia os do alto e atraía os daqui da terra. Corpo fluídico de Jesus. A natureza do corpo que Jesus tomou não foi mais do que uma espécie precoce dos organismos humanos, tal como será daqui a muitos séculos, como foi dito na palestra de manhã. Eu não preciso explicar. Logo, nós vamos viver no futuro o que Jesus já viveu no passado. Ele é uma antecipação evolutiva. Então, olha o que diz Pietro Baldi, que também já foi citado aqui. O ectoplasma, o corpo dele era ectoplasmático, é uma nova construção. Olha aí aquela criação da palavra, criação, gênese, é uma nova construção, antecipação evolutiva, diz Pietro Baldi. Por isso que no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio do professor Pietro Baldi, ele diz que Francisco de Assis é a máxima biologia, é o máximo que a biologia humana conseguiu suportar. Mais do que Francisco, a biologia não suportaria. E assim mesmo ele ficou todo em chagas. Vocês imaginam a distância de Francisco para Jesus. Por isso que ele não poderia vir num corpo como o de Francisco, como o nosso. A biologia não suportava. Diz o Gilberto na palestra dele, o óvulo arrebentaria. E nós podemos ter essa ideia quando a luz acaba, e que nos livre isso vai acontecer agora, mas quando a luz acaba, quando a luz acaba, nós vamos correndo e desligamos o aparelho. Por causa de quê? A luz vem com muita força, não é isso? A lâmpada fica forte, fica mais, e pode até queimar, não é assim? Assim também, quando o espírito se transforma, a luz aumenta de potencial, e aumentando de potencial, o corpo vai suportar o que pode. Francisco suportou o que pôde e ficou em chagas. Mais do que isso, não suportaria. O Cristo desintegraria a matéria. Era impossível. Por isso, Livro dos Espíritos, pergunta 113. O espírito puro não reencarna. Tem que criar uma biologia supranormal compatível com ele. Logo, a natureza do corpo de Jesus tomou não foi mais do que uma espécie precoce. Já falamos isso, né? Bom, então aqui estão os três fluidos. Os fluidos do mundo superior, os fluidos perispiríticos de Maria, os fluidos do nosso meio ambiente. Ora, repare então que se Maria deu fluido, ela também deu algo de si. Se ela deu algo de si, ela, fazendo parte da genealogia, ela também introduz Jesus na biologia, ou melhor, na genealogia de Abraão e Davi. Se ela deu fluido, ela deu algo que pertencia à genealogia de Abraão e Davi. Só que ela não deu algo físico, ela deu algo perispirítico. Por isso que ela vai introduzir Jesus na genealogia de Abraão e Davi, mas, como diz o título da palestra do Gilberto, de forma suprabiológica. É a biologia do supranormal e não da biologia normal, porque não foi através de pênis ou da fecundação normal. Tudo bem? Tá certo. Aqui terminaria a palestra. Como o pagamento foi completo, nós vamos continuar. Bom, fluidos do meio ambiente. Vamos ver que fluidos são esses daqui da Terra que Maria atraiu para formar o corpo de Jesus. Diz Bittencourt Sampaio, lá no livro Memórias do Suicida, está lá escrito que Bittencourt Sampaio, junto com Bezerra de Menezes, é um dos coordenadores indicados por Ismael para dirigir o movimento espírita no Brasil evangélico. Então nós estamos falando em alguém de competência. Olha o que diz Bittencourt Sampaio.
Nós não conhecemos em todas as suas evoluções a lei dos fluidos, mas parece-nos que os espíritos prepostos, designados a acompanhar o nosso divino mestre na sua missão sobre a terra, foram buscar na flor da vide e na flor dos trigais os elementos que deviam compor o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, usou-se elementos daqui da terra? Usaram. Maria usou e atraiu, usou. O que se tinha de melhor? A essência do trigo, a essência da vide. Ora, quem estuda o mundo egípcio, quem estuda os mistérios de Eleusis na Grécia, pode saber toda a tradição que envolve o vinho e o pão nessas duas correntes. E também lá no mundo judaico. E aí é por isso que diz Jesus: isto é meu corpo pegando o pão, isto é meu sangue pegando o vinho. Logo, da essência dali, essa essência formou parte do meu corpo, desse vinho, da uva, dessa essência do pão, tem substância que formou o meu corpo. Então nós temos 3 frutos, os superiores, o de Maria e o da terra. E o da terra, o que se tinha de melhor, do trigo e da vide. Maria é mãe de Jesus, então, olha o que nos fala a revelação, e eu apanhei logo do mentor do Brasil. Porque não tem um outro espírito